Olá, boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião. Hoje, quarta, 21 de julho de 2021. Eu quero mandar um abraço aqui, logo no começo, mas bem no comecinho mesmo. E um beijo do tamanho do universo para o meu filho, Pedro Paulo, que hoje faz mais um aninho de vida, 15 aninhos, né? Uma das razões... uma das razões, não tem palavras para dizer, não é? É o resultado das minhas preces. Pedro Paulo não está assistindo porque está em curso, está em viagem com a mãe lá para o sul, mas essa gravação vai chegar até ele, ele vai ficar feliz com um sorriso lá na nuca, porque ele sabe que o papai ama muito. Feliz aniversário, filhão, tá? Que Deus, o zeloso guardador, cuide bem de você sempre e conte com o amor do seu papai aqui sempre. Dito isso, nesse momento família particular, eu quero cumprimentar você que se liga na TV Pantanal nesse instante já, não é? Afinal de contas, é por você que estamos aqui, noite a noite, há mais de um ano, quase um ano e meio, com o programa Opinião, sempre ao vivo, sempre trazendo entrevistas interessantíssimas, tais como a de hoje. Vamos entrevistar a partir deste momento o presidente da MT Gás, aqui do governo de Mato Grosso, o Rafael Reis, que está a postos com a gente aqui. Já tem novidades aí e uma mais especial ainda, que é aquela que dá garantia do fornecimento de gás aqui ininterrupto pelos próximos anos, talvez pela próxima década. O Rafael vai falar sobre isso já já. Antes, porém, eu quero aqui também abraçar e dar uma boa noite ao Lorenberg Alves, meu parceiro de todas as noites aqui, que, aliás, rapaz, você não falou nada, né? Foi seu aniversário esse fim de semana. Ou eu estou enganado? Eu vi lá nas notificações do... Foi ou não foi? Foi, mas já passou. Não, foi, mas passou, mas você passou caladinho, não falou nada, fez bolo, fez festa e não convidou ninguém, rapaz. Um ano e meio juntos aqui. Mas parabéns, atrasado, viu? Que saúde não lhe falte, especialmente nesses tempos de pandemia. É muito bom tê-lo aqui, que eu aprendo, é professor também, né? Toda noite aqui aprendendo com ele. Muito bom tê-lo em mais um Opinião. Muito obrigado, meu amigo Paulo. Boa noite. Grande abraço a todos os nossos telespectadores e muitíssimo obrigado por estar conosco por mais essa semana. Nós já vamos caminhando para o final de semana, né? É. E não esquecendo o meu grande abraço, mas um grande abraço mesmo ao Pedro Paulo, filho do meu amigo Paulo Coelho. Epa, olha eu. Filhão, tá vendo? Sou Lorenberg. Isso aqui é gente boa. O Rafael Reis é meu amigo de uma longa data, não é? E hoje está sob o comando da MT Gás. E é esse o motivo principal de tê-lo aqui nessa bancada. Muito bom recebê-lo aqui, viu, Rafael? Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu já vou perguntando, a situação do fornecimento do gás, não é? Para evitar aquela intermitência, a interrupção eventual e tal. Parece que agora, num passado não muito distante, talvez se me corrija aí, em junho, o governador assinou aí um contrato com a Bolívia, dando conta da garantia do fornecimento do gás. Bolívia, MT Gás, que você preside. Procede isso? E se procede, de que forma se dará isso aí? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Neberg. Prazer conhecê-lo. Boa noite a todos que estão assistindo aqui o programa Opinião, programa sempre muito bem conceituado. Bom, para chegar no contrato firme, eu preciso contar uma cronologia de como aconteceram os trabalhos da MT Gás. No dia 4 de janeiro, quando o Mauro Mendes assumiu, me chamou no gabinete dele e disse que a MT Gás era uma das empresas que estavam na lei que iria extinguir algumas estatais que não estavam dando retorno ao governo, né? Então, deu um prazo de uma semana para apresentar um planejamento para ele, se houvesse ainda alguma chance da MT Gás se recuperar, né? Nesse planejamento, como tinha chance, que hoje eu acho que o gás natural é um dos grandes motores aí do Brasil, sim, certo? Está sendo falado e sendo repercutido em todos os ramos de atividade. Então a gente baseou a recuperação da MT Gás em 3 pilares, né? A primeira dela é fornecimento firme de gás, que a MT Gás em 15 anos de existência nunca teve um contrato firme, então isso não dava segurança de fornecimento, não dava segurança para os empreendedores poderem investir. Era preço, um preço através de uma fórmula específica,
que não tinha, a gente dependia da Petrobras para ter essa fórmula. E o terceiro era volume de venda. Então que toda distribuidora tem que ter volume de venda, que a margem é pouca, então se ganha no volume. Depois disso, a gente correu atrás, conseguimos em 2019 ainda assinar um contrato firme com a Bolívia por 2 anos, porque havia uma possibilidade de uma sociedade com a estatal boliviana chamada YPFB. Logo depois da assinatura, houve aqueles problemas políticos na Bolívia, onde o Evo Morales foi tirado do cargo e entrou um governo interino. Depois disso veio a pandemia, então acabou vencendo o contrato em dezembro de 2020 e a Bolívia desistiu do projeto da sociedade com a MT Gás. Então renegociamos e assinamos um novo contrato agora, dia 26 de junho de 2021. Aí sim, contrato firme de 5 anos, renovável para mais 5. Foi escolhido modalidade de 5-5 porque tem muita coisa acontecendo na Bolívia em relação ao gás natural. Então, para ter acréscimo de volume depois, para a gente mudar a nossa fórmula de preço, se a gente colocasse 10 anos direto, engessaria muito a nossa negociação com eles. Então, foi escolhido 5 renovável para mais 5. Começa com um volume de 3,5 milhões de metros cúbicos mês a partir de janeiro de 2022. 3,5. 3,5 milhões mês a partir de janeiro de 2022. E em janeiro de 2023, ele passa para 6,5 milhões de metros cúbicos mensais, de forma firme e ininterrupta, com cláusula take or pay de 80%. Isso quer dizer o quê? Ter essa cláusula aí? Quer dizer 80%. Que a gente tem que pegar ou pagar 80% dessa quantidade. Então quer dizer que só então teremos o fornecimento aqui ininterrupto, a garantia desse fornecimento ininterrupto a partir do ano que vem. Não? Isso, até dezembro a gente está funcionando com um contrato interruptível que vai até 2028, que é o contrato que a MT Gás sempre teve. Nós renovamos ele em 2019 para mais 10 anos e ele é 1,5 milhão por mês, mas ele é na categoria de interruptível, que é o que tiver disponível na Bolívia, eles mandam. Não tem a obrigatoriedade de mandar. Isso. De acordo com a demanda deles lá. Deles lá. Sobrou, eles mandam. Presidente, antes de mais nada, nossa alegria, nosso prazer e honra de tê-lo aqui. É muito bom, o senhor não sabe, enriquece muito o nosso programa, a presença do senhor aqui. E o nosso amigo telespectador já está ganhando com a presença do senhor. Eu gostaria muito de aprofundar um pouco aquela primeira parte da resposta que o senhor acabou de nos dar. Explorar, aprofundar um pouco mais. Claro. Para aprofundar um pouco mais, presidente, eu vou trazer um trecho aqui de uma citação do senhor. O senhor fez essa fala no dia 10 de novembro de 2020. Está no site do próprio governo. O senhor diz o seguinte, entre aspas, a MT Gás tem uma expectativa enorme agora, porque todo o cenário tem direcionado para um momento estratégico de desenvolvimento com a nova lei do gás. Isso. A fiscalização do contrato de 20 anos da Bolívia e da Petrobras, investimentos no setor privado e o barateamento das redes. Foi definido um planejamento no ano passado em 3 pilares principais, com primordiais para a recuperação do MT Gás. Isso. Fecham aspas. Eu tenho 3 perguntas, até para aprofundar um pouco mais a reflexão do senhor na primeira parte da resposta que o senhor acabou de nos dar. A primeira questão, presidente, o senhor fala em planejamento para a recuperação da MT Gás. Isso. Ora, se é um planejamento para recuperar, é porque a empresa ou estava uma parte errada ou tudo errado de vez, para fazer com que ela venha a recuperar. Vamos por partes? Eu passo para você depois a... Não, mas deixa eu terminar de fazer a primeira questão. A primeira, né? A primeira e depois eu respondo. Nesse sentido, se é preciso recuperar, por que alguma coisa estava errada dentro da MT Gás? O senhor pode descrever o que estava errado rapidamente? Posso sim, claro. A gente não critica as gestões anteriores, eu acho que ninguém passou lá com má intenção. Talvez não teve apoio, não teve um governo que olhasse para recuperar e para dar credibilidade à MT Gás. Ou que talvez o cenário naquela época não fosse favorável para que ela evoluísse. Até politicamente, né?
Mas a recuperação, a palavra recuperação, é porque ela vem de 12 anos dando prejuízo. A MTGás custava, até o ano de 2019, 3 milhões e 200 mil reais por mês para o Estado. Né? Por ano. 3 milhões e 200 mil reais por ano para o Estado. Esse era o déficit anual da MTGás. E hoje? Hoje, desde abril, ela está dando resultado positivo. Começou em 47 mil. O mês de junho a gente atingiu o ponto de equilíbrio, onde ela já está com a própria receita de venda de gás pagando seus custos. E nós tivemos um superávit financeiro em 2020, mas não pela operação, foi por recuperação de créditos que estavam judicializados e acordos de cobranças que estavam para receber e não recebia. O senhor falou nesse trecho dos 3 pilares, e numa das respostas que o senhor deu ao Paulo, o senhor citou os 3 pilares. Isso. Eu vou um pouco mais além. Eu gostaria de saber qual é a contribuição de cada um desses pilares para a recuperação da empresa. Primeiro, o contrato firme garante o investimento. Nós estamos fazendo, provavelmente a gente vai tratar desse assunto daqui a pouco, nós estamos fazendo um investimento aí de 20 milhões de reais numa rede de gasodutos para o Distrito Industrial de Cuiabá, com um ramal que vai ligar o Atacadão do Tijucal. Esse é o investimento do Estado, mas tem o investimento da parte privada. Indústrias convertem as suas indústrias para utilizar o gás natural, pessoas que convertem seus carros para utilizar o gás natural. Como é que os postos de combustíveis que montam a infraestrutura, que não é barata, para utilizar o gás natural, como que essas pessoas iriam ter credibilidade na MTGás com o fornecimento de gás, dos problemas que já tinham tido antigamente de interrupções, sem ter um contrato firme. Então esse primeiro pilar do contrato firme era o principal dele, para garantir a segurança jurídica e a segurança dos investimentos de quem vai investir no gás natural. A terceira pergunta, já foi? A terceira pergunta, o senhor falou nesse trecho do cenário que era propício ao crescimento da empresa naquela oportunidade. O senhor poderia rapidamente falar um pouco desse cenário propício para a própria empresa? Claro. O cenário propício é que, assim, em 2019 venceu o contrato de 20 anos da Bolívia com a Petrobras. E a Petrobras diminuiu o volume que retirava da Bolívia. Então isso gerou uma quantidade de gás sobrando na Bolívia para ser negociado com outras empresas. Foi onde deu a oportunidade da MTGás ter o contrato firme. Outra é que havia uma movimentação nacional, como houve, né, que foi aprovada esse ano, a nova lei do gás, que flexibiliza os investimentos em gás natural, torna mais fácil os privados tomarem conta do mercado e não fica no monopólio da Petrobras. Ô Rafael, você falou agora há pouco dos 3 milhões e 200 mil de prejuízo que era o que foi o valor verificado, não é, até antes de 2020. Nos últimos anos, né? E aí eu quero saber o seguinte, ainda que não tenhamos concluído 2021 ainda, mas pela projeção devemos fechar 2021 com que cenário, é bem provável que será em superávit, mas qual que é o montante aproximado que vocês estão estimando? Bom, é interessante falar sobre isso, assim, como a gente participa da conta única do Estado, o Estado estava aportando dinheiro para sustentar a MTGás. Então havia um débito de 10 milhões da MTGás com o Estado, que é o maior acionista. Então o ano passado nós fizemos o recebimento de um processo de imunidade do imposto de renda, que entrou 13 milhões e 700 mil reais para o Estado. Nós quitamos a nossa dívida com o Estado. E sobrou 2 milhões e pouco, que foi o superávit da MTGás em 2020, foi de 1 milhão e pouquinho, porque tem as despesas que são decorrentes do ano. Então, sobrou 1 milhão e 700 e poucos mil em caixa, que foi o superávit da MTGás. Mas não foi superávit pelo que ela foi destinada, que é venda de gás, foi superávit por recuperação de créditos. Esse ano, nós já estamos com um faturamento de quase 2 milhões, né? Além dos 1 milhão e 700 mil que sobraram do ano passado, então ela já se pagou, que
Esse 3 milhões e 200 nós reduzimos para 2 milhões e 700 de custo anual. A gente diminuiu as pessoas, diminuiu os custos nesse planejamento de recuperação. Então, a projeção é que esse ano fature em torno de 4 milhões e meio de reais a MTGás. Nossa, vai ser bem maior do que o que foi verificado de prejuízo de 3 milhões e 200, né? Além de ter diminuído o custo. Claro que agora o custo aumenta porque a gente começa a fazer investimento, né? O investimento custa dinheiro, né? Então... Isso só da venda de gás, tá Só falando, na né? venda de gás. Não a recuperação de ativos. Não. Né? Além da recuperação do ativo do imposto de renda, nós tínhamos 11 milhões de reais de usuário livre, que é uma taxa que havia uma discussão judicial se havia legalidade ou não de se cobrar da Âmbar Energia, que é a empresa que é proprietária do gasoduto que vem da Bolívia e da termoelétrica. E pacificamos a situação e fizemos um acordo para receber em 18 parcelas. Então, a partir provavelmente do mês de agosto, a gente começa a receber as parcelas desse acordo, que incrementam a receita da MTGás também. Professor, e não está nesses 4 milhões. Os 4 milhões é somente faturamento de venda. Entendi. Só da venda de gás. Só da venda de gás. Esse dinheiro é recebíveis, o governador Mauro Mendes deixou direcionado somente para investimentos. O senhor acabou de falar do governador Mauro Mendes. No dia 3 de março, o governador assinou a ordem de serviço para o início da elaboração do projeto executivo da gasoduto do Distrito Industrial de Cuiabá. Isso. 3 perguntinhas a respeito desse tema aí. A primeira delas, a partir da assinatura da ordem de serviço, teria um prazo de 3 meses para a entrega do projeto. A minha pergunta é exatamente a primeira nessa direção. Esse projeto já foi entregue? Essa semana nós recebemos o projeto básico, que dá toda o conceito para a gente fazer o termo de referência da contratação da obra, e daqui a 30 dias entrega o executivo, né? Então, provavelmente na primeira quinzena de setembro ou na segunda quinzena, a gente deve lançar o edital de contratação da obra. A segunda questão, presidente, qual é o balanço que o senhor faz da parceria do MTGás com a MTPar? Muito positiva, porque como nós reduzimos o número de pessoas na MTGás, nós temos uma limitação técnica, né? E a exigência das leis para se fazer obras públicas envolve muitas pessoas, né? Então, existem leis para melhorar as coisas, mas às vezes acaba piorando, porque você tem que ter comissão de licitação, você tem que ter procuradores, advogados para emitir pareceres. Então, a experiência da MTPar em fazer editais, em fazer processos públicos de chamamento e licitações, nos deu um amparo e nós somos a parte técnica do projeto. Então, a MTPar está fazendo toda a parte administrativa e conceitual, e a MTGás está entrando com a parte de conceito de projeto, a parte operacional mesmo. Presidente, uma vez entregue o projeto, terá 18 meses para executar a obra. A execução dessa obra, a fiscalização da execução dessa obra, ficou a cargo de uma empresa que ganhou a licitação, que é a empresa exatamente Lima e Torres Engenharia Consultoria Limitada. Isso. A minha pergunta é bem direta, é bem objetiva. Qual é o custo desta empresa para fiscalizar essa execução da obra? É esse valor de 20 milhões que você falou aí? Não, na verdade, essa é outra coisa. O 20 milhões está dentro de projeto e execução, né? O projeto custou R$ 778 mil e já está o valor da fiscalização incluso. Nós colocamos por quê? Se eles entregam um projeto, a gente coloca uma empresa para executar e não coloca eles para fiscalizar, eles colocam culpa que o projeto, se der algum problema durante o decorrer da obra, fala que é problema no projeto. A gente vai questionar o cara do projeto e vai falar que é problema na execução da obra. Né? Então nós colocamos o próprio executor do projeto para fiscalizar a obra, que vai ter que sair do jeito que vai sendo feito o projeto. E os dois trabalhos, tanto o projeto como a fiscalização, o valor de quanto que o senhor falou? 20 milhões estimado, tá? Mas nós achamos que vamos fazer com um pouco menos, porque as novas tecnologias hoje são furos direcionais, não faz mais valeta na rua igual antigamente, né? Então são furos direcionais, são canos de poliamida, não são mais ferro galvanizado. Então a gente acha que esse valor aí deve diminuir uns 3 a 4 milhões para fazer essa obra.
Ok, estamos conversando aqui ao vivo com o Rafael Reis, que é o presidente da MT Gás. E esse papo continua após o intervalo comercial. Um break apenas e você pode interagir com a gente caso tenha alguma pergunta. Já tem uma pergunta que chegou aqui perguntando quando vamos ter uma continuidade do gás para o veicular nos postos, não é? O Rafael vai responder sobre isso daqui a pouco também, sobre essa constância do gás natural, do gás veicular nos postos de combustível. Opinião, você pode mandar sua pergunta, 99932-2529. Opinião dá um tempinho só e volta já já. Ok, cá estamos de volta ao vivo com o programa Opinião. Uma ótima noite para você que se liga nesse instante aqui no canal 22 e que você está nos assistindo também pela internet, rapaz. O pessoal que está nos assistindo pela página no Facebook da TV Pantanal, boa noite, obrigado aí. Seja você aonde for no mundo, obrigado pela sua companhia. Ou também pelo www.gazetadigital.com.br. Falar em Gazeta Digital, agora é provável que não esteja por lá. Mas eu tenho informação que o Cuiabá, o nosso Cuiabá Esporte Clube, está vencendo. Parece que o jogo não acabou ainda, né, Boca? O jogo parece que tá nos minutos finais aí. Tá 2-1 para o Cuiabá. Estava ganhando no primeiro tempo de 1-0. E aí houve empate, agora virou 2-1. Tomara que o nosso Cuiabá consolide a segunda vitória seguida, porque a primeira foi contra a Chape e hoje é contra o Atlético Goianiense, né? O jogo está acontecendo nesse instante. Mas está nesse momento também no Gazeta Digital, estão as informações aí sobre Covid, não é? A Secretaria de Estado de Saúde, a SES, notificou 26 novas mortes pela Covid-19 em Mato Grosso nas últimas 24 horas, das quais um dos óbitos registrados foi de uma jovem de 28 anos da cidade de Porto Alegre do Norte, que fica a 1.125 quilômetros a nordeste de Cuiabá. Conforme o boletim epidemiológico divulgado pela pasta nesta quarta-feira, dia 21, Mato Grosso passou a contabilizar 478.440 contágios da doença, sendo que 1.629 casos foram registrados somente na última atualização do boletim. Do total de notificações em 453.515 casos, as pessoas infectadas se recuperaram do vírus. Contudo, outras 12.555 morreram, enquanto 10.853 seguem em isolamento domiciliar tratando a infecção. Ainda de acordo com a Secretaria, Mato Grosso tem uma taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva, as UTIs, na casa dos 66,01%, enquanto o mesmo índice para enfermarias é de 33%. Ambos os valores dizem respeito a leitos destinados a adultos. Também consta aí, do Gazeta Digital, Cuiabá chama 733 aprovados em concurso na educação. Essa informação é importantíssima porque tem muita gente atrás dela, hein? Clica aí no Gazeta Digital. Prefeitura de Cuiabá está convocando aí os candidatos aprovados no concurso público número 002 PMC 2019 para os cargos de professor e técnico de desenvolvimento infantil, os chamados TDIs. Os convocados têm prazo de 30 dias para apresentar a documentação. O período para posse e também atribuição é de 30 dias após a apresentação da documentação. No total, até agosto, a Prefeitura irá chamar 733 pessoas aprovadas. Nesta quarta-feira, 21, foram convocados 278 professores TDIs e técnicos de nível superior. Ainda serão convocados 98 técnicos de nutrição escolar, os chamados TNE,
277 para auxiliar de serviços gerais, o ASG, 30 técnicos de administração escolar, o TAI, e também 50 aprovados no cargo de técnico de multimeios didáticos, os chamados TMDs. Acesse aí, informação que eu sei que você está atrás dela. Os detalhes você confere no www.gazetadigital.com.br. Estamos conversando aqui ao vivo nesta noite de quarta-feira com o Rafael Reis, que é o presidente da MT Gás, e eu vou passar a bola para o Lorenberg e abrir o bloco de perguntas ao nosso convidado. Presidente, tem uma questão aqui que eu gostaria muito de ouvir um comentário do senhor, até pela importância, me parece que seja, a grande importância que é, ou que são, os estudos de viabilidade econômica para a produção de biogás e biometano lá no médio norte do estado de Mato Grosso. Eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito desses estudos. Claro, é uma ótima pergunta, eu gosto muito de falar isso, porque eu sou entusiasta desse tipo de energia. Eu acho que o futuro está nesse tipo de energia renovável, né? Então, algumas informações chegam até a gente porque nós somos o governo e cabe a nós fazer estudos de viabilidade para saber se são viáveis economicamente a exploração desses gases ou não pela MT Gás. São dois estudos diferentes. Um está sendo feito no aterro sanitário localizado no distrito de Primaverinha, lá em Sorriso, no norte. O aterro já é um aterro antigo, então há 2 anos ele já produz biogás e queima ele no tempo. São 18 chaminés de queima, jogando o gás fora, não está sendo aproveitado para nada o gás, somente queima para não explodir embaixo do aterro. Então está fazendo um estudo. O estudo nesse aterro sanitário vai dar as informações de composição do gás, o que está composto nesse biogás, se ele é um gás muito sujo, se ele é um pouco mais limpo, qual que é o volume gerado atualmente, quais são as medidas que podem ser adotadas pelo aterro para aumentar o volume de produção do gás e por quanto tempo esse gás se perdurará na geração. Após essas respostas, a gente vai analisar e a formação de preço de custo desse gás, desse biogás também. Esse é o trabalho que está sendo feito pelo Instituto Senai, que é um grande parceiro da MT Gás. Quero mandar um abraço aqui para a Lélia e para o Anderson, que estão sempre à frente do Senai, são um grande parceiro da MT Gás. Se gerar um gás suficiente para a MT Gás fazer investimentos numa estação de compressão e descompressão de gás, nós vamos montar uma estação de compressão para fornecer gás para aquela região de Sorriso, né? Geralmente os aterros não geram volume de gás que dá para atender uma grande região, mas porém explorado regionalmente ele é muito bem-vindo, né? E nós temos alguns projetos para ser lançados naquela região. Se ele der viabilidade, a gente vai aplicar ele naquela região. Outro projeto é uma usina situada em Nova Olímpia, que está fazendo um biodigestor de bagaço de cana. Ela vai pegar o bagaço de cana de toda a região de Nova Olímpia, São José do Rio Claro, Barra dos Bugres, Diamantino, e vai fazer o biometano, que é diferente do biogás. O biogás ele tem que passar por um processo de filtragem para virar biometano, né? O biogás ele tem de 60% a 70% de metano, aí ele tem que ser filtrado para ficar em torno de 90% a 95% de metano para virar biometano. Já o gás que é produzido do bagaço da cana, ele já gera biometano diretamente. Então o biometano na nova lei do gás foi equiparado ao gás natural. Então ele pode ser tubulado, aplica-se a mesma legislação, as mesmas tarifas tributárias, as mesmas regras contábeis e jurídicas do gás natural. O que ele tem a mais é que ele gera crédito de carbono, que a empresa que gera pode vender isso na Bolsa de Valores e ganhar um pouco mais. Então, esse projeto deve começar a produzir em março e nós estamos fazendo um estudo na região onde que ele pode ser aplicado também, para que a MT Gás possa comprar esse gás, comprimir ele e entregar nas indústrias, postos de combustíveis e onde tiver aplicabilidade na região médio-norte.
Esses estudos têm um prazo para ser entregue, para ser apresentado, não? Sim, 18 semanas. 18 semanas, o projeto de Sorriso começou antes, então provavelmente daqui 15 dias eles já entregam e já começaram essa semana na usina de Nova Olímpia e deve entregar até o final do mês de agosto ou comecinho de setembro. Ok, Sorriso não é porque você é de lá não, né? Não tem nada é a ver, porque não. na verdade é um fato interessante, Benefício até que eu gostaria de falar sobre isso. Eu estou brincando. É, claro. Evidente que eu tô brincando. O aterro de Sorriso é o único aterro no Mato Grosso que gera gás. Né? Então, mesmo? É o único, porque os outros não têm maturidade do aterro para gerar gás Eu ainda. não sabia disso. Ele recebe lixo de 18 municípios, então tem volume de produção. E o que mais está gerando gás nele são o lodo das estações de tratamento Mas aqui de água e Cuiabá, esgoto. por exemplo, é uma cidade grande, né? Ela comporta aí aquilo que equivaleria aos 18 municípios. Mas não tem aterro sanitário, aqui ainda é um Lixão. É um lixão É um ainda, lixão né? no caminho para Santo Antônio ali, que não tem ainda geração de gás. Se lá der certo, o projeto de melhorias de captação e geração de gás, a gente vai replicar para os outros 6 aterros sanitários que estão sendo feitos no estado. Estamos conversando aqui ao vivo com o Rafael Reis, que é o presidente da MT Gás, aqui do estado de Mato Grosso. A informação que o jogo lá do Cuiabá contra o Atlético Goianiense terminou nesse momento, há uns 10 minutos, né? E o Cuiabá ganhou, venceu mais uma, a segunda dele, saiu da zona de rebaixamento, que é a segunda seguida, não é? Nosso Cuiabá, força Cuiabá, que vai dar tudo certo, né? Com o Jorginho no comando aí, né? E, enfim, parabéns aí. Está em 15º lugar, segundo me disseram aqui. Rafael, os motoristas de aplicativos, os taxistas estão de olho no fornecimento do gás, porque há estudos que mostram que eles, com o gás fornecido aqui nos postos, podem chegar a ter uma economia de até 50%. E essa, inclusive, é uma das dúvidas que chegaram aqui via WhatsApp. Você pode mandar a sua, inclusive, meu amigo Bira. Eu não sei qual bairro que ele é presidente aqui em Cuiabá, mas é presidente de um bairro aqui, já eu vejo. Ele está perguntando justamente isso, sobre a assiduidade, a garantia desse combustível lá nos postos. E os aplicativos, né? Os motores de aplicativos têm interesse direto nessa, e os taxistas, né? Nesse fornecimento. Isso é muito interessante falar. Existe uma cadeia nessa questão do gás para os postos. A MT Gás ela é concessionária e obrigatório de fazer o gás canalizado. O gás distribuído de forma comprimida, ele é feito por uma empresa privada, certo? E a infraestrutura dos postos, cada posto é responsável com o apoio da distribuidora. Mas nós estamos garantindo a distribuição dentro do planejamento que a gente fez. A gente foi atrás de pessoas interessadas em abrir convertedoras de veículos. Então, só tinha uma em Cuiabá, hoje tem 4. Nós fomos no Senai para fazer curso para formar mecânicos para trabalhar nessas convertedoras. Nos reunimos com associações dos aplicativos para mostrar os números. E hoje a economia em relação ao etanol está 78%, não 50%. Né? Quando ele está equiparado em preço com gás, ele é 50% mais rentável por causa da autonomia do gás. Mas como o preço do etanol está muito mais elevado do que o gás natural, essa economia hoje está em 78%. Né? Então está muito atrativo, recuperou a vida de várias pessoas aí que, com o preço do combustível que estava trabalhando só para viver, não estava trabalhando para sobrar nada. Então, assim, eu queria que você falasse diretamente para esse motorista, o taxista e o motorista de aplicativo. Ele pode fazer a conversão, se ele não fez ainda, sem o medo de interrupção? Ele pode fazer e deve fazer. Nós estamos trabalhando sempre com estoque de 2 meses para frente, então a gente está garantindo, como o nosso contrato até dezembro ele é interrompível, né? Nós, quando sobra gás na Bolívia, a gente já compra para 2 meses. Quero dizer que a Bolívia vende por dia 68 milhões de metros cúbicos. Nós estamos utilizando 500 mil por mês. Então é
uma bridinha fechada na torneira já garante o nosso gás aqui para o mês inteiro. Então, pode fazer e deve fazer, porque assim, a economia é muito grande e muda a vida das pessoas. É muito grande, olha só, muito grande, e é o que esse pessoal está precisando, né, em tempos de pandemia, inclusive. É o Bira, que é o Biraci, que é presidente do bairro Novo Tempo. Ele fez a pergunta, na verdade a pergunta dele, Rafael, foi o seguinte: não esquece de perguntar aí o porquê estão tendo poucos postos para abastecer o GNV. Bom, nós fizemos um estudo do que aconteceu de errado no passado nessa abertura dos postos. Foram abertos 12 postos, se eu não me engano, de uma vez só. Ninguém ganhou dinheiro e todo mundo desistiu do projeto. Dessa vez a gente fez um cronograma de ponto de equilíbrio, que era 60 mil metros cúbicos por posto. O primeiro posto chegou a 60 mil, foi aberto o segundo. Chegou a 60 mil, foi aberto o terceiro. Só que, pelo aumento tão rápido do etanol, as conversões deram aceleração muito rápida e houve problema na entrega dos equipamentos, né, para essa distribuidora montar a infraestrutura dos postos. Então agora está com 3 postos, o quarto está ficando pronto lá em Várzea Grande, deve entregar agora daqui 15 dias, mas do segundo semestre agora nós vamos dar uma acelerada, porque as indústrias de São Paulo voltaram a trabalhar normal, então está conseguindo entregar novamente, principalmente os compressores, que era feito com base no aço de cilindros, né? Estava tendo dificuldade para entregar, mas agora já está voltando ao normal. Creio que para o segundo semestre agora a gente vai dar uma boa acelerada e até setembro a gente vai ter pelo menos mais 2 ou 3 postos montados. Ok, a gente dá mais uma pausa aqui na entrevista e após o intervalo comercial nós retornaremos a conversa com Rafael Reis, que é o presidente da MT Gás, aqui no seu canal 22, TV Pantanal, uma emissora do grupo Gazeta de Comunicação. Tem alguma pergunta, pode mandar aí via WhatsApp, 99932-2529. É um instante só, a gente já estará de volta. O Opinião está de volta ao vivo aqui na sua TV Pantanal. A gente entrevista nesta noite o Rafael Reis, que é o presidente da MT Gás, que voltou com gás, voltou a dar lucro, né? Porque havia aí, num passado não muito distante, o registro de prejuízo. Ele falou aqui da cifra de 3.200.000 e agora parece que está sinalizando para fechar o ano lá no final com um superávit aí. O Orenberg, de novo, sem querer abusar da sua boa vontade, abra, por gentileza, eu tenho um monte de perguntas para fazer aqui, mas eu vou dar a abertura para que você possa abrir aí nossa rodada de perguntas. Presidente, 2 perguntas que me parecem que as duas estão entrelaçadas, ou pelo menos ligadas. A primeira delas, o senhor começou a falar sobre o curso. Me parece que o parceiro é o Senai, né? Eu gostaria muito de ouvir um balanço que o senhor faz a respeito desse curso para a conversão dos carros. Por falar em conversão dos carros, nós falávamos no intervalo, e aí é bom para dar uma tranquilidade às pessoas que estão interessadas. Houve uma época que as pessoas desistiram na conversão dos carros por conta da interrupção do gás boliviano. E agora, qual é a certeza que eles terão de não ter mais essa interrupção? Seria esse contrato aí que passará a vigorar a partir do ano que vem? Respondendo a primeira parte da pergunta sobre a questão dos cursos, nós tivemos atrás de investidores para criar empresas de conversão e para dar apoio governamental para os empreendedores, nós fizemos a contratação de curso para mecânicos especializarem na parte de conversão veicular, né? Porém, depois do final de formação de 2 turmas, nós fizemos uma análise das pessoas formadas e metade delas não foram para trabalhar nessas convertedoras. Foram para as próprias oficinas para dar manutenção nos carros que já estavam convertidos e não tiveram a força de vontade de trabalhar nas convertedoras. Então nós fizemos um feedback junto às convertedoras para saber o que estava acontecendo e mudamos. O contrato ainda está vigente. Agora, dia 26 de julho, começa uma turma nova e nós vamos dar uma formação técnica. Nós vamos pegar pessoas sem experiência e vamos formar mecânico e convertedor. Então serão 160 horas de mecânico
com 40 horas de conversão. Então ele vai receber um diploma técnico de mecânico e convertedor. E esses são 18 pessoas, já tem vaga garantida de emprego para aqueles que quiserem atuar no mercado, certo? Então a gente mudou um pouco para pegar pessoas que não tinham tanta experiência, porque a maioria que fez o curso já era mecânico, estava trabalhando em algum lugar, não saiu dos seus trabalhos para ir para as convertedoras, ou trouxeram para as suas mecânicas para dar manutenção nas conversões. E a segunda parte é a questão das conversões, né? Hoje nós temos aí uma média de 160 conversões por mês, está muito aquecido o mercado das conversões pelo preço dos outros concorrentes. Quanto que está para converter hoje? Ele vai de R$5.000 a R$6.700, dependendo do carro, dependendo do tamanho do cilindro, mas é de R$5.000 a R$6.700. Puxado, né, Rafael? Convenhamos. O que aconteceu? O que aconteceu é que é o seguinte, o cilindro utilizado para o gás é o mesmo utilizado para o oxigênio. Então, pela pandemia, né, as fábricas de cilindro todas se voltaram para o oxigênio, né? Então, encareceu demais o cilindro. O cilindro e o aço deram uma explosão de valor. Pagavam R$650, R$700, estão pagando quase R$1.800. Né? Então, mais que dobrou o valor dos cilindros. Então, essa foi a questão. E a questão do fornecimento, até o final do ano, nós já temos compras garantidas, nós já temos agora agosto, setembro de estoque. Já vamos nominar já durante esse tempo, e com certeza a Bolívia vai entregar já para outubro e novembro. E em janeiro começa o contrato firme. Então, essa questão de desabastecimento... Não existe risco nenhum. Eu nem toco no assunto mais porque é zero. É zero. Então, olha só, daqui até o final do ano tem o estoque que garante, depois começa a vigorar aí aquilo que foi contratualizado lá em junho com a Bolívia, 5 mais 5, né? 5 anos depois, podendo renovar para mais 5. E aí, por isso que o presidente da MTGAS está dizendo da não interrupção, tal como questionou aqui o professor Lorenberg Alves. Essa questão dos cursos, porque assim, se não tem mão de obra qualificada lá para fazer a conversão, se não tem o convertor profissional, logo, imagino eu, que isso vai recair sobre o preço, quer dizer, vai ficar mais caro para você fazer a conversão. Você acha que tendo mais oferta no mercado tende a baixar esse preço? Porque, gente, não é pandemia, tudo bem, mas é puxado, 5.000 conto é puxado para fazer a conversão. Você acha que a mão de obra entrando, estando mais disponível, pode achatar o preço? Bom, nós fizemos o trabalho para as convertedoras terem tranquilidade de montar suas infraestruturas e ter quem trabalhe, porque é uma questão muito específica, né? Você faz uma adaptação do seu carro e essa adaptação hoje, na geração 5 dos convertedores, ele se adapta à placa de computador do carro. Então ela é feita toda uma configuração. Antigamente você injetava uma quantidade somente de gás, né? Você fazia a configuração do sistema, ele injetava aquele tanto de metro cúbico por segundo, por minuto, o que fosse. Hoje não, hoje ele funciona como uma injeção eletrônica. Conforme você acelera, ele injeta o tanto necessário, conforme você tira o pé, ele para de injetar. Então ele funciona como uma injeção eletrônica normal do carro, né? Então essa geração 5 trouxe um desempenho para os carros muito grande, mas também trouxe uma necessidade de uma mão de obra qualificada para poder fazer essa configuração. Então, o que eu acho que vai baixar o preço é quando o aço começar a ficar mais barato, né? É porque a demanda de aço está muito grande, a questão da pandemia gerou atraso nas entregas de equipamentos eletrônicos, de plástico. Teve muitas indústrias aí que pararam de funcionar porque não tinha nem papelão, né? Porque tiveram que fechar as fábricas não estavam fabricando. Quando normatizar o processo produtivo industrial, normalizar, creio que vai baixar mais o preço. Professor Lorenberg. Presidente, entre o dia 19 e 23 de agosto de 2019, teve um evento chamado Segundo Fórum Internacional de Gás Petroquímico, Combustíveis de Vendas, né? O senhor foi um dos palestrantes. E o tema da sua palestra foi exatamente, entre aspas, a importância do gás da Bolívia na atividade de distribuição no mercado do Brasil. Esse foi o tema da sua palestra.
Em razão desse tema da sua palestra, presidente, eu tenho duas perguntas envolvendo exatamente isso. A primeira delas, o senhor pode citar um ponto positivo e um ponto negativo dessa comercialização do gás boliviano? E a segunda questão, o senhor fala sempre, e na palestra o senhor deixou claro, o cenário era propício de 2019. O senhor poderia rapidamente falar quais são os itens importantes desse cenário nacional que possibilitava essa vinda desse gás boliviano? Para Mato Grosso, especificamente, foi o tema que eu falei rapidamente sobre a questão do mercado nacional, porque 68 milhões de metros cúbicos produzidos na Bolívia vêm para o Brasil, né? O Brasil hoje tem um consumo de 200 e poucos milhões, então uma boa parte disso vem da Bolívia. Existia um planejamento para o gás do pré-sal até 2023 substituir o gás boliviano. Foi passado para 2027 e já está lá em 2030, né? Então a gente não sabe ainda quando o gás do pré-sal vai realmente começar a ser comercializado. Hoje ele está sendo reinjetado para dar pressão no petróleo para ele subir para as plataformas. O cenário, como eu falei antes, foi o vencimento do contrato da Bolívia, certo? Venceu o contrato, sobrou volume lá para a gente poder negociar esse contrato firme, né? E outra coisa é que a Petrobras nos respondeu oficialmente que não teria volume de gás na Bolívia para atender Mato Grosso. Isso possibilitou a gente fazer o contrato direto com a Bolívia, sem fazer licitação ou chamamento público ou edital, que acelerou o processo nosso de contratação com a Bolívia, porque quem pode nos atender aqui é somente a Petrobras ou a YPFB da Bolívia. Não existe outro fornecedor que tenha acesso a esse gasoduto para nos entregar o gás aqui, né? Então, como a Petrobras respondeu oficialmente não poderia atender, ficou somente a YPFB como fornecedor exclusivo para o estado do Mato Grosso. Ok, eu quero mandar um abraço aqui, mandar um boa noite especial para algumas pessoas que mandaram aqui, eu não consegui enxergar direito, mas eu consegui ver alguns nomes aqui. Isaías Cordeiro, ele é taxista, está feliz, está dizendo que está feliz com essa promessa do gás continuado, vamos chamar assim, a partir do ano que vem, sendo que nesse instante não foi interrompido. Segundo o presidente da MT Gás, está garantido um estoque aí até o final do ano, aí depois começa a vigorar esse contrato aí, 5+5. Então, obrigado aí, viu, seu Isaías, que é taxista, o Afrânio Zaire, que é comerciante lá em Várzea Grande, também está acompanhando aqui, e a Solange Moreira, que é motorista de aplicativo, também está acompanhando aqui e mandou um alô aqui para o Opinião, não é? Eu quero perguntar, eu até coloquei isso na chamada dessa entrevista, sobre o preço final do gás de cozinha, se isso é algo possível de vislumbrar, se o governo do estado pretende. Na chamada que eu gravei e que veiculou, não é, de ontem para cá, o governo estaria estimando aí uma economia de até 40%, não é? Uma redução de até 40% no preço do botijão. Procede isso? Quer dizer, poderemos ter essa redução de fato? Bom, a redução de 40% foi prometida pelo Paulo Guedes, né? Durante o início do mandato dele, ele prometeu essa redução do gás, mas não tinha estudado como é que era toda a cadeia do gás, né? Creio que essa redução de 40% seja quase impossível de ser feita, né? O que o governo do estado está fazendo, que foi uma das missões dadas pelo secretário César Miranda e pelo governador Mauro Mendes, é procurar alternativas para baratear o gás de cozinha. Existe um planejamento da MT Gás abrir uma envasadora de gás de cozinha e tem todo um cenário novo a partir de uma decisão do STF no ano passado, onde determinou que o vasilhame do gás é de propriedade da revenda ou do consumidor final. E isso abre algumas alterações resolutivas que podem chegar a baratear o gás. Nós questionamos a ANP sobre a possibilidade dessas alterações das resoluções e qual seria o impacto financeiro. Ela respondeu que fariam estudos, colocaria um grupo de estudo para fazer o estudo, para mandar para uma comissão, para analisar, para mudar as alterações resolutivas. Dentro disso,
que demoraria 2 anos para ter essa resposta, jogaram a responsabilidade para cima da MTGAS. Falou, a MTGAS, então, que apresente os estudos técnicos, mostrando que existe operação segura nessa mudança resolutiva e retorno ao consumidor final com redução e barateamento. Então, nós estamos nesse processo agora, não posso falar muito sobre ele, porque ainda não tenho os números na mão, mas nós estamos fazendo isso daí sim, estamos analisando e vamos sugerir à ANP mudanças resolutivas que venham a baratear, e se nossos estudos forem positivos, nós vamos ter uma autorização para o Estado do Mato Grosso exclusiva, antes de vir em resolução nacional, para que a gente possa aplicar aqui no Estado e baratear. Nossos levantamentos preliminares, creio que baixaria em torno de 17 a 20 reais o valor do botijão. Mas isso ainda é possibilidades, tá? Isso está sendo feito um estudo técnico e operacional de segurança, de rastreabilidade e de questão de formação de preço. Que seria quase 20%, né? 17%, porque o botijão tem lugares aí que está R$100 o botijão. A média do estado é R$98. Então, mais ou menos 15%. Professor Lorenberg, cabe mais uma pergunta bem rapidinha para ele responder também bem rapidinho. Mas muito rapidamente. Para a gente ir embora bem rapidinho também. Muito rapidamente, até para uma reflexão, presidente. Quando o senhor abriu as respostas, logo no primeiro bloco, o senhor dizia que a MTGAS estava na lista de extinção. Não foi extinta. Mas vamos imaginar, hipoteticamente, se a MTGAS fosse extinta de fato, qual seria o prejuízo para o Estado? Na verdade, eu acho que o prejuízo são nos números que a MTGAS está gerando hoje, né? A expectativa aí de que em 5 a 10 anos a MTGAS tem um faturamento equiparado à MS Gás do Mato Grosso do Sul, que fatura 85 milhões por mês, né? Isso gera um retorno para o Estado, porque o que é? Para que servem as estatais? A estatal pega um dinheiro emprestado do contribuinte, aplica no negócio e devolve em forma de lucro. Essa que é a existência das estatais. Se não for funcionar dessa forma, não tem por que existir, né? Então, o que perderia seria o lucro que o gás natural vai dar, e todo o mercado de gás que está vindo aí forte, políticas públicas voltadas para isso, nós ficaríamos de fora. Ok, não dá tempo para não dá mais tempo, Lorenberg, não insiste, não dá tempo para mais nada. Lorenberg quer perguntar mais 3 perguntinhas, não tem tempo para mais 3 perguntinhas, tem tempo só para... Estou brincando, ele não quer perguntar não. O Opinião dá um tempo por hoje, e eu vou agradecer aqui ao Rafael, parabenizá-lo pelo trabalho, viu, Rafael? Porque eu sei que o Mauro Mendes é enjoado, é exigente, e se não tivesse dando certo, ele já teria chutado o pau da barraca, como já deu o ultimato lá para as outras estatais, outras empresas, pedindo aí o planejamento de viabilidade. E se o Mauro Mendes está dando carta branca lá, que as coisas estão dando certo, parabéns pelo trabalho na MTGAS. Obrigado, Paulo. Obrigado, professor Lorenberg, pelo convite, pela oportunidade. É sempre bom falar da MTGAS e dizer que é um trabalho em equipe, né? Não é só um trabalho meu, é uma equipe toda que vem desempenhando. O Toco Palma está com vocês lá, né? O Toco Palma, Manuel Antônio Garcia Palma. Toco Palma. Diretor administrativo financeiro. É um cara espetacular, um grande amigo também. Abraço, Toco. De vez em quando a gente se fala pelo WhatsApp aqui também. Então tá, obrigado, Rafael, a digníssima que está ali. Qual é o nome dela, que eu não sei? Mirielle. Mirielle, que é a esposa. Muito obrigado, viu? Por deixar ele vir aqui hoje, se eu permitir. E o Opinião amanhã, às 7h30 da noite, entrevista Silvano Amaral, secretário de Estado de Agricultura Familiar, tudo sobre bacia leiteira, investimentos na área, no setor, enfim. Silvano Amaral, deputado licenciado ao vivo aqui em nome da Secretaria de Agricultura Familiar. Ao vivo, hein? 7h30 da noite. Até lá, fica bem, fica com Deus também.